Goiás é campeão goiano. Depois de 8 longos anos de espera, de provocações, de dúvidas, o Verdão volta ao topo do futebol do estado. O maior campeão da história do campeonato goiano levanta mais uma vez a taça e reafirma a sua grandeza. Um clube acostumado a disputar e vencer. O último título havia sido em 2018, quando o Goiás venceu a Aparecidense e conquistou o estadual. Desde então, o torcedor esmeraldino esperava por esse momento. E ele chegou. Mas esse título não nasceu apenas na final. Ele começou a ser construído lá no início da competição. Antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever no canal e já deixar o seu like no vídeo. Vem comigo, eu sou Matheus Mendes, narrador do canal Eu Sou Esmeraldino, o canal feito de torcedor para torcedor. Na estreia, o Verdão já deixou claro que não estava para brincadeira. Goleada por 4-0 sobre o Goiatuba. Um início de respeito, um recado direto para todo o campeonato. Soltou uma bomba no ângulo direito do goleiro Jean, sem chances de defesa. Pedrinho, tá aí no detalhe pra você, ó, a visão do Pedrinho, passou no meio de dois e que pancada, que pedrada na gaveta do goleirão do Goiatuba. Pedrinho, camisa 17. Depois veio um jogo difícil contra o Craque. Empate sem gols, um dos jogos menos inspirados do Goiás na competição. Mas mesmo assim, o adversário não conseguiu furar a sólida defesa esmeraldina. E então veio o primeiro grande teste. Clássico contra o Atlético Goianiense, fora de casa. O Goiás vinha sendo muito cobrado por resultados em clássicos, mas mostrou personalidade. Nos minutos finais, Jean Carlos apareceu para marcar o gol de empate e garantir um resultado enorme fora de casa. Era apenas o começo. Depois disso, o Verdão passou a mostrar toda a sua força. Veio a goleada por 4-0 sobre o Centro-Oeste em um jogo completamente atípico, que precisou ser terminado no dia seguinte por causa das fortes chuvas. Nem o clima conseguiu parar o Goiás. Chutaço com a perna direita! No ângulo do goleiro Murilo. De fora da área, abriu o marcador o Diego Caito. 1-0 para o Goiás. Na rodada seguinte, mais uma demonstração de força. Vitória por 2-0 sobre a Anapolina, fora de casa, contra uma das equipes mais fortes do interior. Depois veio mais uma vitória importante. 1-0 sobre a Abecate. E o gol foi da joia da base esmeraldina, Lucas Rodrigues. O jovem que começava ali a mostrar por que se tornaria uma das grandes revelações do campeonato. Lucas Rodrigues, ele arrisca de fora, desviou! Gol do Goiás! E então chegou o maior clássico do estado. Contra o Vila Nova, o Goiás mostrou mais uma vez a sua força. Vitória por 1-0. Mais um tabu quebrado. Do GG pro Jajá. E o Jajá avança, invade a grande área, faz o passe e vai pintar o gol do Goiás! Ele vai pra cima da marcação, invade a grande área, faz o passe pro Diego Caito. Diego Caito não consegue pegar muito bem na bola, mas o suficiente para empurrar pro fundo do gol.
A primeira fase terminou com vitória por 1-0 sobre o Inhumas, mantendo a invencibilidade e consolidando uma campanha extremamente sólida. Mas os momentos mais dramáticos ainda estavam por vir. No mata-mata, o adversário voltou a ser o craque. Primeiro, um empate fora de casa. Depois, na Serrinha, um verdadeiro passeio, 4-1 para o Goiás. Na semifinal, o Verdão encontrou novamente a Anapolina, e talvez ali tenha sido o momento mais difícil de toda a campanha. No primeiro jogo, o Goiás abriu 2-0 e parecia ter tudo sob controle, até que a expulsão do volante Felipe Machado mudou completamente o rumo da partida e permitiu o empate do adversário. E tá expulso o jogador do Goiás! No jogo da volta, na Serrinha, o drama continuou. O Goiás abriu o placar e parecia ter a classificação encaminhada, até que o árbitro Osimar Moreira marcou um pênalti totalmente inexistente para a Anapolina. Um dos erros mais absurdos do campeonato. A decisão foi para os pênaltis. E ali apareceu a frieza de um dos últimos reforços do Verdão, Cadu. O atacante bateu a cobrança decisiva e colocou o Goiás na grande final. E na final, o Verdão mostrou por que chegou até ali. Contra o Atlético Goianiense, na casa do adversário, o Goiás deu uma verdadeira aula de futebol. Seguro, intenso, dominante. Vitória por 2-0. Um resultado gigantesco, que praticamente fez o Verdão colocar as duas mãos na taça. Graça pro Tadeu. Agora sim o Lucas Lima, com a bola nos pés, onde ele também é muito bom. Nicolas, liberdade no corredor esquerdo, chama o Lucas Lima, por dentro, tenta devolver, consegue. Olha essa escapada, pinta, o segundo vai fazer! Então veio o último capítulo dessa história. Na Serrinha, o Goiás fez o que precisava ser feito, com maturidade, com inteligência, com a força de um time que construiu sua campanha jogo após jogo. Um empate em 0-0 confirmou aquilo que essa campanha já anunciava. O Goiás é campeão goiano, de forma invicta. O 29º título estadual de um clube que construiu sua história sendo protagonista, melhor ataque, melhor defesa, artilheiro da competição e o melhor jogador do campeonato. Mais uma vez, o futebol goiano vê aquilo que a história já conhece muito bem. Um clube que continua revelando talentos. Um time que cresceu ao longo da competição, que passou por jogos difíceis, que enfrentou decisões, que viveu momentos de tensão, momentos de superação e momentos de afirmação, mas que nunca perdeu aquilo que sempre definiu o Goiás: a sua força competitiva. Depois de 8 anos, o futebol goiano volta a ver aquilo que a história conhece muito bem: o maior campeão do estado, levantando mais uma vez a taça do Campeonato Goiano. Uma conquista construída com trabalho, talento e superação. Uma conquista digna de um campeão, de quem nasceu para ser campeão. Grown numb to all the pain, like it's just another word.